Olá, professoras e professores do Carioca 1. Eu me chamo Tainara e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre duas habilidades do material Reeduca do segundo bimestre do bloco 2 de matemática. A primeira delas é construir gráficos e tabelas a partir de situações simples propostas, que está na página 124 do material do aluno. E a segunda é resolver problemas com as informações apresentadas nas tabelas e nos gráficos de colunas, barras, linhas e setores, da página 125, também do material do aluno. Bom, vamos abrir o material então na página 124 para a gente começar a trabalhar um pouco com essas duas habilidades. Tabelas e os gráficos, elas nos ajudam a interpretar as informações dadas de um texto. Então, aqui, a primeira atividade que envolve tabelas e gráficos se chama experimentando. Então, nessa atividade, nós vamos construir uma tabela e um gráfico sobre a matéria preferida dos alunos da turma. Então, nesse sentido, o professor vai coletar alguns dados, que primeiro vai ser as 5 disciplinas, né, que os alunos vão escolher. Então, nós sugerimos matemática, português, história, geografia e ciências, porém, podem aparecer outras disciplinas também a serem escolhidas por esses estudantes. Então, o professor ele vai perguntar a cada aluno da turma qual a opção, né, que ele deseja escolher dentre essa quantidade, né, de disciplinas, e posteriormente ele vai passar essas informações, pode ser utilizando o quadro, o projetor, um PowerPoint, das informações que ele coletou com os estudantes. E assim os alunos vão poder completar a sua tabela com a disciplina e a quantidade de alunos para cada uma delas. E posteriormente eles vão fazer a construção de um gráfico de barras no espaço destinado ao lado por meio da malha quadriculada. Então, nessa malha quadriculada, eles podem utilizar, por exemplo, uma cor para cada disciplina, para fazer a barra de cores diferentes. Eles podem utilizar uma mesma cor, eles podem colocar um título, colocar uma legenda. Então, tudo isso vai ficar a critério do aluno. Então, essa é uma atividade mais personalizada. Além disso, a gente também pode falar um pouco sobre a questão dos eixos, né? Da importância dos eixos na atividade anterior, falando um pouco sobre o eixo que corresponde às disciplinas e o que corresponde à quantidade de alunos. Já aqui, dando continuidade à página 124, nós temos um espaço pesquisa. Então, nesse momento, os alunos eles vão pesquisar junto aos seus familiares os gastos mensais da sua família. Então, a partir disso, eles vão colocar esses dados na tabela, completando as informações que são solicitadas, sendo que algumas despesas elas podem ser substituídas por outras, caso seja necessário, de acordo com cada estudante. E aí, a partir disso, né, com a ajuda do professor, ele pode construir um gráfico de setores a partir dessas informações, calculando a porcentagem de cada despesa, né? Então, por exemplo, ele pode ter um gasto de 50% do valor dos gastos mensais da família, sendo referente a aluguel, 10% a luz. Então, ele vai colocar essas informações no gráfico de setores de acordo com o que ele encontrar aqui nos valores a pagar. Então, o gráfico de setores ele é muito conhecido como gráfico de pizza também. Então, a gente utiliza esse gráfico quando os dados são apresentados em porcentagem. Então, é interessante nesse momento conversar um pouco com os estudantes sobre esses diferentes tipos de gráficos e a funcionalidade de cada um deles. Já na página 125, nós já nos debruçamos em algumas resoluções de problemas, diferente da proposta inicial, que era mais personalizada, né? Então, aqui os alunos eles já vão se deparar com alguns problemas a serem resolvidos que envolvem tanto gráficos como tabelas. Os alunos apresentam algumas dificuldades quando o assunto é gráfico e tabela, é interessante a gente fazer a leitura do enunciado, né? Então, quanto tempo vai levar para o plástico desaparecer? E aqui mostrar os eixos, né? Frisar isso, o tempo estimado para decomposição, que aqui está em anos, e aqui quais são esses objetos observados, né? Que é o copo de isopor, a lata de alumínio, a fralda, as garrafas de plástico e a linha de pesca. Então, é interessante a gente fazer a leitura desse gráfico junto aos estudantes para que eles possam perceber quantos anos cada um desses objetos demoram para sua decomposição. E aí, a partir disso, responder as perguntas, né, de interpretação do gráfico, né? E isso acontece também aqui em relação à evolução da população residente no país.
Ao ler esse título, né, do gráfico, os alunos já entendem qual é o assunto que vai ser abordado. E a partir disso, eles podem percebendo esse crescimento, né? A gente pode apresentar isso como uma informação importante, né? O crescimento populacional, e a partir disso poder responder às perguntas que são direcionadas ao estudo desses dois gráficos. E por fim, na página 125, nós apresentamos duas questões que são objetivas. E aí, a partir disso, né, lendo o enunciado, analise o gráfico e marque a alternativa que tem informação incorreta, é interessante apresentar para o aluno essa questão do incorreta, né? Porque na maioria das vezes a gente vai procurar a informação que está certa, né? Então, é interessante a gente mostrar para o aluno a intencionalidade dessa questão. Assim como na segunda, que traz os pontos, né, de uma equipe de futebol nas 5 primeiras rodadas de um campeonato, que a gente procura apresentar uma questão que é mais próxima, né, do contexto, né, do dia a dia do estudante. Então, é interessante a gente trazer tanto questões mais contextualizadas, como também mostrar a intencionalidade daquela questão para que o aluno consiga responder. Como forma de ampliação, nós podemos apresentar aos estudantes o programa Excel, que é um programa de planilhas, né? Ou o Word também, que tem a opção aqui no inserir, como eu destaquei para vocês, vou destacar aqui de novo, a opção de gráficos, né? Então a gente pode construir um gráfico, como tem aqui diversos tipos de gráficos de setores, de linha, de dispersão, de barras, de coluna, por meio da escolha de um tema de interesse dos alunos. Então a gente pode dividir essa turma em pequenos grupos, fazer com que eles escolham, né? Aqui eu coloquei até um exemplo que seria de estilo musical, e aí eles escolheram 4 tipos, né, de estilo musical e traçaram o gráfico por meio dessas informações. Então, é interessante também trazer um recurso tecnológico, caso seja possível, para que o estudante também possa colocar essas habilidades que foram desenvolvidas na prática. Com isso, nós chegamos ao fim, né, de mais uma sequência didática sendo abordada aqui do bloco 2 do segundo bimestre. Espero ter ajudado vocês e nos vemos na próxima. Até lá!